Oi, gente, vamos continuar então? Nosso vídeo da montanha, nós paramos nessa parte e agora vamos continuar pintando os outros elementos, né? Nós temos um lago e uma vegetação e duas árvores na frente. Então, para pintar a água, eu faço movimentos inicialmente verticais com o pincel, né? No sentido de cima para baixo. Uso dois tons, um tom um pouquinho mais forte de azul, eu posso usar um azul cerúleo, um azul cobalto. E depois eu finalizo com linhas um pouco horizontais, né, mais claras por cima da minha pincelada vertical. Aí ocorreu um pequeno avanço na pintura, porque eu perdi a parte da pintura da árvore. Mas basicamente você faz um tom mais escuro que a da montanha, tá? Um tom de azul mais profundo, com um pouquinho de verde, para fazer o fundo da árvore. E depois você começa a trabalhar com um tom um pouquinho mais claro desse tom verde, né? Nessa base azul que você fez, você coloca um pouquinho de amarelo e vai pincelando de forma irregular para montar, né, para criar essa árvore. O tronco você pode fazer na disposição que você achar melhor. Eu primeiro ponho uma base um pouquinho mais escura. Eu usei um tom um pouco amarronzado, mais puxando para o cinza. E depois botei branco nessa mistura, um pouquinho de amarelo e uma pitadinha de vermelho para dar o calor. Percebam que as árvores estão mais claras, mais para o lado direito, que é o lado que vem a luminosidade. Eu deixei a parte esquerda dela, né, a parte em que fica as costas, digamos assim, a parte de trás das árvores um pouquinho mais escura. Que a luz está vindo, né, do fundo da paisagem, das montanhas lá no alto, né, lá no final. Neste primeiro plano, você pode fazer ele da forma que você quiser. Eu coloquei uma vegetação verde mais escura, aí eu fiz uns testes com um pouquinho mais de vegetação mais clara. Próximo das árvores é interessante que você deixe um pouquinho mais escuro, tá? Por questões de luz e sombra. Você pode primeiro fazer toda uma base mais escura ou ir fazendo um pouquinho dos dois, tá? Para criar mais textura, mais movimento. Mexa o pincel, né, em diferentes direções. Quanto mais longe a vegetação, mais eu tenho que cuidar com o sentido da pincelada, tá? Mais curta é a pincelada. Eu vou colocando um pouquinho de branco nessa minha mistura com verde. Posso sempre voltar para os outros elementos, né? Não preciso seguir uma ordem. Vou trazendo esse sol. Como é que o sol aparece na paisagem? Aparece nos elementos que compõem ela, né? Não adianta a gente desenhar um sol num céu. A gente tem que dar o calor que ele projeta nos elementos da paisagem. Vou clareando o tronco, sempre numa direção, na direção que eu botei o sol, né, no lado direito da árvore, eu coloco a luminosidade também. Se você quiser, pode acrescentar mais luz para essa área aí, né, para mostrar ainda mais a luminosidade. Como se fosse uma pequena vegetação florida ou mais queimada com o sol, né? Você acrescenta branco e um pouquinho mais de amarelo. Percebam o sentido do pincel, né? Eu pincelo ele na vertical.
retomo a água. Se eu achar que ela tá muito azulada e eu querer uma cor mais próxima do céu, eu retomo, faço novamente a pincelada, né? Porque às vezes quando você deixa muito azul, pode ficar um pouquinho artificial, tá? Então o tom do céu eu projeto sobre a água. E aí eu vou criando, tá? Eu posso trazer, se eu quiser que o sol apareça mais, eu posso colocar mais tons claros na água, né? Puxando pro branco. Quiser mais contraste entre o tom da água e o tom da vegetação, você pode fazer uns testes. Percebam como tá claro pelo tom do verde que eu coloquei, né? Eu ponho um tom de sombra primeiro. E vou clareando agora. Isso é mais para treinar, tá? Você pode experimentar formas de fazer vegetação, então você vai testando, vai experimentando até para ter mais coragem de transpassar ali os elementos, né? No caso, o lago, né? Você projeta uma vegetação por cima do lago que você já pintou. Tudo isso é bom para soltar a mão, né? Para você ficar mais confiante na pincelada. E agora eu acrescento alguns outros elementos. Você pode pensar em outros elementos. E eu pensei em pedras, né? Rochas. Fiz uma base um pouquinho acinzentada, puxando para o marrom, mas não é bem marrom, tá? Eu trabalhei numa base um pouco azulada e coloquei mais vermelho. E vou clareando esta pedra, tá? Com um pouquinho de branco, pitadas sempre em cima da base escura que eu fiz. Eu preparo essa base escura. Depois eu vou acrescentando branco, pitadinhas de amarelo. Essa base escura você pode fazer ela com um tom de sombra, um cinza, ou até uma base marrom se você tiver, um sombra natural. E aí eu fiz vários tamanhos diferentes, tudo para você treinar, tá? Agora esse tom que eu tô colocando é um tom um pouquinho mais quente. Tem umas pitadinhas de vermelho nele, muito pouquinho, tá? Só para trazer o calor do sol para as pedras também, para a área da areia. E aí eu dou uma corrigida um pouquinho na vegetação para colocar essa pedra no meio dela, né? Sobrepõe a vegetação em cima da pedra. E agora aí eu coloquei alguns pássaros voando no lago. Tudo isso é para treinar a criatividade, tá? Vocês podem pensar em outros elementos. Usa um pincel menor, tá bom? Com mais precisão, um 0 ou um número 1. E conforme os pássaros vão ficando mais distantes, eles vão virando quase um pinguinho só né? Bem pequenininhos, como se eles estivessem alcançando o céu lá longe, né? Inicialmente eu fiz eles somente com branco. E aí depois eu dou uma intensificada com um tom de cinza bem clarinho, como se fossem garças voando sobre o lago.
A ideia é que eles não apareçam tanto, tá? É só um elemento mesmo para acrescentar uma vida. E aí eu decidi que nessa linha eu ia fazer uma marcação da luminosidade do sol. Então você vai trabalhando com linhas na horizontal, como se o sol estivesse brilhando bem nessa linha que eu tô fazendo ali, tá? Faço uma marcação no céu com um pouco de branco. Não precisa ser branco puro, eu posso deixar ele um pouquinho mais quente, com uma pitadinha mesmo de amarelo e menor ainda de vermelho, tá? Ele fica um tom de branco um pouquinho quente. Você vai aprendendo a dosar essas pitadas conforme você vai treinando a fazer misturas. E aí eu misturo esse tom com o tom do céu, tá? Eu deixo bem suave, como se fosse somente uma luminosidade maior naquela área ali. Não faço um círculo bem redondinho. E o principal, eu projeto a luz nas montanhas. Retomo os tons que eu usei na montanha, só que coloco um pouquinho mais de branco para trazer essa luminosidade do sol. Tá, esses elementos que eu estou colocando vão surgindo na hora, assim, para treinar a criatividade, para ver se fica bom. Nessa montanha mais de primeiro plano, eu tenho que cuidar para fazer ela não exagerar na quantidade de luz, tá? E aí, no fim, as árvores, né, que estão mais nesse primeiro plano realmente. E eu uso um pincelzinho um pouquinho menor. E é um tom bem mais claro, tá? Esse tom amarelo queimado que estava ali nas folhas, eu acrescento mais branco até ficar um tom próximo da claridade do céu, mas só para dar uma pitadinha de luz mesmo. Lembre-se de que se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam. Se vocês estiverem gostando, né, ajudem o canal, deem um like. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como fazer novamente uma parte, a gente faz um novo vídeo. Cuidado para não exagerarem, tá? Na quantidade de luz, para ela ficar um tom mais harmonioso. Para você não perder os tons de sombra também. Então, nós já estamos chegando no final da pintura. Se vocês estão gostando, deem um like, compartilhem o vídeo com quem quer aprender a pintar e deem sugestões aí das ideias que vocês gostam, daquilo que vocês querem aprender. Se foi muito rápido um processo, se vocês querem que repita, tá bom? E vamos treinar nossa criatividade sem medo, vamos treinar vários tipos de criações, usar a nossa criatividade. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E espero que vocês treinem e pintem em casa também. Um grande abraço para vocês.